Alô, guerreiros e guerreiras que acompanham esse canal, uma ótima quinta-feira para você e que Papai do Céu continue abençoando você e a sua família. Antes de entrar no assunto principal, é o seguinte: quero pedir desculpas no vídeo de ontem, direito administrativo 8666. No final do vídeo ele travou, eu não percebi, então já peço desculpas de antemão. Só o áudio funcionou. Dá para resolver a questão? Dá. Logicamente que o interessante é a gente assistir e acompanhar, mas de qualquer forma peço perdão. E vou tentar agora, pessoal, diminuir um pouco os vídeos, tá? O primeiro, direito constitucional, ficou com 1 hora, o segundo ficou com 1 hora, são 30 questões, beleza. Mas nesse vídeo em especial, direito penal, eu não sei a quantidade de questões que nós vamos responder, certo? E tentarei fazer com que o vídeo fique menor. Dessa maneira, acredito que ele não vá travar, ok? Vamos começar as questões. Questões de direito penal, apesar de estar na tela lei penal no espaço, eu separei lei penal no espaço e lei penal no tempo. Tranquilo? Vamos embora. Primeira questão: a respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, assinar a opção correta. A aplicação da retroatividade ocorre em caso de aumento de pena. Eu já paro por aí, né, pessoal? A retroatividade, ela só ocorre para beneficiar. Qual é a regra? É a irretroatividade. Mas, qual é a exceção? A lei só retroage para beneficiar o réu. Então, já não leio mais a letra A. Letra B. A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança. Não entendi. A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança. Letra C. A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolitio criminis. Olha aí, isso aqui é interessante. Letra D. A aplicação da retroatividade de lei é concebível desde que em benefício do réu como medida de justiça. A aplicação da retroatividade da lei é proibida constitucionalmente. Já não leio. Bom, algumas alternativas aqui eu fiquei em dúvida. A aplicação da retroatividade de lei é concebível desde que em benefício do réu, certo? Show de bola. Primeira questão aí, pessoal. Creio que não precisa a gente olhar os comentários, porque eu já dei uma explicação para vocês. 2. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a administração pública. Julgue o item. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou abolitio criminis, pois houve continuidade típico-normativa do fato criminoso. Eu nem entendi, eu li a questão e estou voando aqui. Vamos lá. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a administração pública, julgue o item. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou abolitio criminis, pois houve continuidade típico-normativa do fato criminoso, certo? Certo. Eu não vou saber explicar muito bem, não, mas a gente vai ler os comentários aqui, mas tá certo. Houve uma revogação do crime de atentado violento ao pudor, mas a tipicidade ainda continua. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, gabarito certo. Em agosto de 2009 foi editada a Lei 12.015 de 2009,
que forneceu nova roupagem aos agora chamados crime contra a dignidade sexual. Deixou de existir, portanto, a figura típica e autônoma do artigo 214 do Código Penal sob a rúbrica atentado violento ao pudor. Não existe atentado violento ao pudor. Agora é crime contra a dignidade sexual. Passando os atos libidinosos consistentes na conjunção carnal ou diversos da mesma a constituir o crime denominado de estupro. Já agora no artigo 213 do Código Penal, criou-se um único tipo penal. Não houve abolítio, mas uma continuidade normativa típica. Show? Printou? Anotou? Próxima questão. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou respectivamente as teorias do resultado e da ação, consumação e do resultado, atividade e ubiquidade, ubiquidade da atividade e da ação e da consumação. Bom, ele pediu aqui respectivamente, pessoal. Se é respectivamente, é o que? Ubiquidade e atividade. Vamos ver. É o contrário. Atividade e da ubiquidade. Agora ferrou, velho. Atividade e da ubiquidade. É sério? Jurava que era o contrário. Olha aí. Com relação ao tempo e lugar do crime, com relação a tempo. Eita, Douglas, tu não lê a questão direito? Presta atenção, velho. Olha, como eu faço nas questões, eu procuro traduzir. Quando eu li a questão, eu lembrei do quê? Do luta. Luta é o quê? Ubiquidade, atividade. Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Mas a questão é lá em cima, ó. A questão é o que está escrito na pergunta. Com relação ao tempo do crime, tempo é o quê? Atividade. E ao lugar do crime, que é o quê? Ubiquidade. O Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, esse respectivamente está ligado lá no início da questão, tempo e lugar. As teorias da se é tempo e lugar, é atividade e ubiquidade. Eita danada. Beleza, serve para o aprendizado. Próxima questão. É como eu já expliquei, lembra que eu disse, eu até entendo o assunto, mas às vezes eu leio a questão errado ou a questão está tão juridiquês que eu não consigo interpretar. Mas vamos lá, né? Exercitando e aprendendo. Com relação ao tempo, o próprio programa me deu mais uma chance de não errar. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, a gente já respondeu essa aqui, beleza? Questão de número 5. Em relação à aplicação da lei penal, assinale. O advento de lei penal que torne atípica determinada conduta retroage para alcançar fatos anteriores já transitados em julgado, sendo mantidos alguns efeitos. É em todo o tempo, né? Ela retroage em todo o tempo. Antes do trânsito ou depois. Então vamos lá. A lei temporária, com o término do período de sua duração, perde totalmente sua vigência e aplicação. Não, né? A lei temporária, se você fizer besteira durante a lei temporária, mesmo no seu término, a aplicabilidade dela continua valendo. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão.
ainda que outro seja o local em que tenha sido produzido o resultado. Considera-se praticado o crime no lugar, certo? Considera-se praticado o lugar do crime, ocorrido a omissão, ainda que outro seja o local. Deixa essa daí, para traduzir. A lei penal admite interpretação analógica para incluir hipóteses analógicas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. Letra E. A analogia não é permitida em relação às leis penais incriminadoras nem as permissivas. Qual as alternativas que eu fiquei em dúvida? C e D. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que outro seja o local em que tenha produzido o resultado. Certo? Considera-se crime o lugar. E a lei penal admite interpretação analógica para incluir hipóteses analógicas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão. Ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que outro seja o local tenha sido produzido o resultado. Eu vou na letra D. Acertei. Porque essa letra C, ela tá com cara não de lugar do crime, tá com cara de tempo do crime. Vamos ver o comentário aqui. E essa letra D eu já tinha visto aulas, porque muita gente poderia deixar de marcar, ainda que prejudiciais ao agente, mas eu tenho visto que as interpretações analógicas podem ser incluídas nessa hipótese. Ok, bizu que aprender. Analogia apenas em bonam parte. Interpretação analógica em bona parte e em malam parte. Olha aí. Analogia apenas para beneficiar e interpretação analógica é tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Olha aqui, ó, a minha dúvida. A alternativa C foi uma mistura de definição de tempo e lugar do crime. Olha aí. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que outro seja o local. Isso é teoria da atividade. Olha aí. Show. E aqui ele fala do tempo do crime e do lugar do crime. Ó, tira um print aí, ó. Printou? Anotou? Próxima questão. Agora, analogia apenas para beneficiar, interpretação analógica para beneficiar ou prejudicar, beleza? Estamos indo bem, estamos indo bem. Considerando o Código Penal Brasileiro, julgo o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria do delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o lugar do crime em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Certo, não é isso? Certo. Show de bola. Ctrl+C, Ctrl+V ali do que a gente acabou de ler. Beleza?
Geralmente quando acerto a questão, certo ou errado, eu releio ela para fixar na mente. Em relação à teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Show? Próxima questão. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julgue os itens a seguir. A lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu de acordo com o princípio da retroatividade benéfica. Vamos lá. Em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Olha aí, ó. Em relação ao tempo do crime, o direito penal adota a teoria da atividade. Beleza, tá certo. Se o 2 está certo, então vamos ver, só não pode ser a letra B. O 2, nem a letra B, nem a letra D. B e D não. B e D não. Beleza? B e D não. Em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Em relação ao lugar do crime, certo? O direito penal adota a teoria do resultado. Não. Ele quer saber as questões corretas, beleza? Não é a 3. Se não é a 3, não pode ser letra E, não pode ser letra D, já falei. Não pode ser a letra C e não é B, é a letra A. Vamos ver? Acertei! Só que, ó, nesse jogo, pessoal, Gravatar não é CESP, mas são alternativas. DEPEN é CESP, só é certo e errado. E uma errada anula uma certa. Beleza? Próxima questão, né? 8. Acerca das regras da territorialidade e da extraterritorialidade, assine a opção correta. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena. É o quê? Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato da lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Não entendi nada. C. Crime contra a administração pública nacional praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil. Eu estava tendo uma revisão sobre isso, velho. Se eu disser que eu sei o que eu estou lendo 100%, eu vou estar mentindo, acredita? Crime praticado em embarcação de propriedade do governo estrangeiro quando se encontrar em mar territorial brasileiro ficará sujeito à lei penal brasileira. Como é? Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro quando se encontrar em mar territorial brasileiro ficará sujeito à lei penal brasileira. Eu acho que está certo.
Crime praticado em aeronave brasileira de propriedade privada em território estrangeiro não se sujeita à lei penal brasileira, mesmo que não seja julgado no exterior. Não, pô, se sujeita, porque o crime foi praticado em aeronave brasileira. Então, acho que é isso aqui, ó. Letra A. Letra A. Errei a primeira questão. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Eu não entendi nada. Olha aqui, ó, um comentário. Calma, não se trata de vida extraterrestre, nem de Marte, nem de Lua. No direito, o termo alienígena é rotineiramente usado, notadamente no âmbito acadêmico e até em decisões judiciais, ao referir-se a uma norma, lei, povo de outro país. Portanto, é uma lei externa ao ordenamento jurídico brasileiro, isto é, trata-se de uma lei estrangeira, norma estrangeira, povo estrangeiro. Então, crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil, certo? Quando cometido contra norma estrangeira, lei estrangeira, quando cometido contra povo estrangeiro, mas aqui, ó, povo estrangeiro domiciliado. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra lei estrangeira, por estrangeiro domiciliado no Brasil. Ah, tá, entendi. Pois é, vamos lá, embora. Próxima questão, questão número 9. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal, julgue a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova se aplique aos crimes continuados. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou aos crimes permanentes, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Eu acredito que esteja certo. Porque, interpretando a questão, quando se trata de crime permanente ou continuado, ele sempre vai pagar pela pena mais gravosa. Significa que, se ele praticou um crime que valia 2 anos, e no meio disso houve uma outra lei com uma pena de 4 anos, ele vai pagar, mesmo sendo mais gravosa, a lei de 4 anos. Invertendo, se ele cometeu o crime, era de 4 anos, e aí veio uma nova lei e aumentou para 8, ele vai pagar pelo de 8. Eu invertendo, se o início era de 8 e depois pulou para 20, ele vai pagar pelo 20. E assim sempre é mais grave. Então, acertei. Esse é o entendimento do supercrime continuado. Ele sempre vai pagar pela mais grave. Beleza? Próxima questão. 10. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e aplicação da lei penal. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão,
e o local do crime deverá ser aquele onde se tenha ocorrido a ação ou omissão. Espera aí, de novo. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo qual deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Eu acho que traduzindo está errado, eu acredito. Traduzindo a questão, ele falou em teoria da atividade, mas deu um conceito de lugar do crime. Beleza? Então está errado. Isso mesmo. Beleza? Galera, 10 questões básicas aqui sobre direito penal, lei no tempo e lei no espaço, com questões atualizadas direto dessa plataforma de questões, a qual a gente aqui teve acesso também aos comentários. Eu vou ficando por aqui, beleza? 10 questões massas para a gente praticar o nosso estudo. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe e se interessa mais vídeos como esse, também deixe nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Um ótimo dia para você e transforme o seu dia. Nada vai acontecer se você não der o primeiro passo. Show? Valeu e até o próximo vídeo. Fui!